colocou no meu coração o seguinte: quando o fogo cai? E eu quero que você repita e pergunte para seu irmão essa pergunta: quando o fogo cai? Perguntei. Quando o fogo cai? Quando o fogo cai? A cena é esta: 850 profetas de um lado, e do outro lado apenas um profeta. A cena é esta: esses homens, seguidores de deuses pagãos, começam a clamar, depois de terem edificado o altar, matado o novilho, colocado o novilho em cima da lenha. 850 homens gritando para que o seu Deus, Baal, respondesse a eles. E desde a manhãzinha até o meio-dia, diz a palavra, esses homens gritaram. Não bastasse o grito, havia o costume de se cortarem. Então não apenas estavam gritando a Baal, mas estavam também se cortando com facas e com lanças. Essa foi a cena que se via. E esses eram os brados que se ouvia desde a manhã até aproximadamente 3 horas da tarde. Baal, responde-nos! Esse era o grito. Atende a nossa voz! Mas nada aconteceu. Entra em cena agora o profeta Elias. E como o texto narra, ele foi num altar que já existia, mas estava destruído. Pegou 12 pedras representando cada uma delas, uma das tribos de Israel, e consertou aquele altar. Pegou o seu novilho, o matou, esquartejou, colocou a lenha, colocou o seu novilho em cima e disse assim: Senhor, responde, para que eles saibam que o Senhor é Deus em Israel. E a Bíblia diz, irmãos, que logo após ele ter dito essas palavras, fogo veio do céu e consumiu o holocausto. Consumiu o holocausto, o novilho, lambeu a água que estava ao redor, e todo o povo gritou: só o Senhor é Deus. Hoje no mundo há cerca de 7 bilhões de pessoas. Dessas 7 bilhões de pessoas, nós temos 33% que se dizem cristãs. A maior religião do mundo é a religião cristã. 21% são islâmicos, descendentes dos árabes islâmicos. 13,33% são hindus, o hinduísmo. 6,27% são da religião tradicional chinesa. 5,87% desses 7 bilhões de pessoas são budistas. 14,21% são pessoas que declaram não ter religião alguma ou ateus. 3,97% são seguidores de algum tipo
de religião indígena. Como eu disse, no cristianismo se adora o Deus de Israel, o Deus da Bíblia. Obviamente que nem todos os que se dizem cristãos são de fato cristãos, mas estão dentro dessa pesquisa. O islamismo adora o Deus que eles chamam Alá, que não tem nada a ver com o Deus de Israel. Dentro do hinduísmo, eles adoram milhões de deuses. Mais de 150 milhões de deuses são adorados no hinduísmo. Nas religiões chinesas, adoram seus ancestrais e adoram Buda. No budismo, o próprio nome está dizendo, esse povo adora o Deus Buda. E como eu disse, aqueles que não têm religião, os ateus, eles também adoram, mas adoram a si mesmos. De sorte que todos os homens têm no seu coração um desejo de adorar. Não importa se esse Deus é o Deus verdadeiro ou não. O que está no coração do ser humano é que ele precisa adorar. Precisa adorar algum Deus. E eu quero hoje falar um pouquinho, tirando de todas essas religiões do cristianismo. Porque no cristianismo nós dizemos que adoramos a Deus. Mas será que os cristãos, de fato, estão adorando o Deus verdadeiro? Essa é a primeira pergunta que eu quero deixar para você. Será que os cristãos estão, de fato, adorando ao Deus verdadeiro? E a segunda pergunta é essa: será que o que estamos fazendo tem sido aceito por Deus? Elias e os profetas de Baal estavam, na verdade, quando da edificação do altar, adorando a Deus. Obviamente que os profetas de Baal adoravam o seu Deus, e Elias adorava o Deus de Israel. Eu quero levar você hoje a compreender algo tremendamente, se não a coisa mais importante da sua vida essa noite: a adoração. Porque isso é a essência do ser humano. O ser humano tem dentro de si o desejo de adorar. Ele tem uma lacuna dentro dele que diz que ele precisa adorar. Ninguém ensinou os primitivos, os índios, que eles precisavam adorar. Mas em toda a história da humanidade, o homem sempre teve a necessidade da adoração. Por isso que se criou tantos deuses, se criou tantas ideologias, tantas coisas foram criadas. Eu me lembro quando eu estava no meu grupo, eu era um garotinho pequeno e nós cantávamos: o Deus, a lua é Tupã e o sol é Jaci. Uma canção que nós cantávamos na escola, uma canção que dizia que os índios adoravam a lua e o sol. Isso está dentro do ser humano. Todos têm a necessidade de adorar. Agora, será, como eu perguntei há pouco, que nós cristãos estamos adorando ao Deus verdadeiro? Será que a nossa adoração tem sido aceita pelo Senhor? Porque ali está um grupo de homens, 850, fazendo tudo aquilo que mandava o figurino, tudo aquilo que era necessário fazer para que houvesse uma adoração, e eles estavam fazendo.
E eles fizeram tudo certo. Tudo aquilo que tinha que ser feito, eles estavam fazendo. Como eu disse há pouco, o desejo deles era adorar e invocar a presença, serem aceitos por Baal. E a questão era, Deus que responder com fogo, esse é Deus. E eles então tinham o altar, tinham os profetas, tinha a lenha, tinha o holocausto, e clamaram, e gritaram, e buscaram, mas não houve aceitação, porque ninguém respondeu. Agora eu quero que você olhe do outro lado e veja Elias. E veja, Elias também tem o altar. Elias também tem a madeira. Elias também tem o ouvido. Elias também é profeta. Perceba que há uma similaridade entre o profeta e os profetas. Perceba que existe algo ali que é semelhante. Se não, na verdade, tudo ali é semelhante. Tudo ali é igual. Mas nem tudo que é igual é de fato igual. Glória a Deus. Hoje, nós estamos vivendo dias em que há uma similaridade muito grande entre as religiões e o cristianismo. Nós estamos vivendo dias onde a forma de culto parece ser a mesma. Os objetos são os mesmos. E eu quero que Deus abra seu entendimento para você entender essa palavra essa noite. Glória a Deus. Tudo é perfeitamente igual. E isso confunde a nossa vida. Porque, vamos olhar, fazem o que nós fazemos, ou nós fazemos o que eles fazem. Tentamos adorar a Deus, mas somos confundidos e enganados pelas similaridades, pela igualdade. Pela igualdade. Elias é um representante dos verdadeiros adoradores. Profetas de Baal são representantes da falsa adoração. Mas, meu irmão, é tão igual. É tão igual. Quando olhamos aí fora hoje em dia, nas ditas religiões, é tão semelhante que nos confunde, ao ponto de dizer qual a diferença. Qual a diferença que existe entre os chamados cristãos e os outros? Eles também oram, eles também cantam, eles também fazem jejum. Na verdade, fazem muito mais do que nós, pensando no islamismo. Eles cantam. Isso confunde, porque é muito igual. E nós estamos confusos hoje em dia
E vamos trazer um pouco mais próximo. As igrejas são muito iguais. Então nós nos confundimos, porque há uma similaridade muito grande entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é verdadeiro, embora sejam iguais. Quero fazer uma pergunta, está comigo? Amém? Amém. Eu estou falando difícil. O objetivo é a adoração. Mas a similaridade não faz com que Deus aceite a adoração. Só ser parecido não faz com que Deus aceite a adoração. Elias é o tipo do verdadeiro adorador. As coisas são iguais, basicamente, ou parecem iguais. Mas Baal não respondeu. E assim é. Quando nós não estamos prestando a adoração que Deus recebe, Ele também não responde. Eu estou falando agora de igreja. Quando nós estamos prestando uma adoração que Deus não aceita, porque ela está vinculada às nossas manias, aos nossos achômetros, às nossas ideologias, às nossas crenças humanistas. Quando nós estamos prestando esse tipo de adoração, Ele não aceita. Quando o fogo cai, o fogo era a prova de que Deus aceitou o holocausto, ou seja, o fogo era a prova que Deus recebeu a adoração. Quando é que o fogo cai no meio da igreja? Eu não estou falando aqui de manifestação de línguas, eu estou falando de Deus aceitar a nossa adoração. É isso que eu estou falando. Quando é que de verdade, de fato, Deus aceita a nossa adoração? Porque é muito igual. Será que nós estamos sendo aceitos por Deus quando nós estamos cantando, exaltando, bendizendo, glorificando? Será que nós estamos sendo aceitos por Deus? Ou seja, será que o fogo está caindo sobre nós? Na ideia, no sentido de que Deus está recebendo essa adoração? Ou será que estamos como aqueles 400, ou melhor, 850 profetas de Baal, gritando, pulando, esperneando, mas não há aceitação? Quando o fogo cai, eu quero te levar essa noite a ver o único meio pelo qual o fogo vai cair na sua vida. Ou seja, o fogo só vai cair na sua vida, Deus só vai aceitar a sua adoração quando você entender o que eu vou falar agora. Pastor, mas eu sou membro da igreja, o local é igual ao vinho. Os bezerros eram iguaizinhos. A madeira era igualzinha. Os profetas eram iguais. Profetas. Quando é que você, ou quando é que a sua adoração será aceita? Só existe um modo. E não é indo à igreja. Não é lendo a Bíblia. Não é orando.
Não é participando de qualquer tipo de evento que a igreja possa promover. Quando é que o fogo cai? Eu estava meditando nesse texto e Deus me mostrando. Só existe uma maneira para o fogo cair. Em outras palavras, só existe uma maneira de você ser aceita por Deus. Só uma maneira. E nós precisamos entender isso. Eu creio que você entrou aqui esta noite com um propósito, não de vir ver o interno ou assistir um culto, mas eu creio que Deus te trouxe aqui para que você saiba disso. Todo ser humano deseja adorar. Nós sabemos a quem adorar. A Yeshua HaMashiach. Agora veja. Será que ele está recebendo, aceitando a nossa adoração? Ah, pastor, eu cantei. Será que Deus recebeu o seu louvor? Pastor, hoje eu orei. Será que Deus recebeu a sua oração? Pastor, eu vim, né? Estou aqui. Será que Deus recebeu essa atitude sua como adoração diante dele? A Bíblia diz que Elias, presta minha atenção que eu vou te dizer quando o fogo cai. Amém? A Bíblia diz que Elias olhou e viu o altar em ruínas. O altar de Deus estava em ruínas. Elias não construiu um altar novo, mas Elias restaurou o altar antigo. Preste muita atenção. Aquele altar era um altar novo, quem sabe muito bonito. E os profetas de Baal clamaram e nada aconteceu. Elias foi e olhou o altar que estava destruído. Pegou 12 pedras e reconstruiu o altar de Deus. Depois que ele reconstrói o altar, ele coloca todos os apetrechos em cima, se coloca do lado do altar e faz uma simples oração. Ele não pulou, não gritou, não se cortou. Ele restaurou o altar. E a Bíblia diz que o fogo caiu, consumido. Trazendo para o nosso linguajar, Deus aceitou a adoração de Elias. Por quê? Porque Elias restaurou o altar. Preste bem atenção, porque nós estamos vivendo uma época onde estamos fazendo altares novos, lindos e maravilhosos. Estamos tendo dentro das nossas igrejas maravilhosos altares, feitos de ouro, de prata, feitos com pedras preciosas. Mas Deus jamais aceitará a adoração quando ela vem desses altares, porque não é o meio pelo qual ele estabelece. Não adianta se a tua banda ela é a top na sua igreja. Não adianta se você é o maior músico da terra. Se você não estiver oferecendo o altar, ou através do altar correto, toda a sua capacidade, não será aceita por Deus. Não importa se você canta bem, não importa se você prega bem, não importa se você toca bem, não importa.
Porque Deus só receberá da nossa parte a adoração se nós voltarmos a reedificar o altar. A igreja deixou de lado o altar do Senhor. Continua construindo altares, mas não está fazendo como Elias fez. Irmãos, o altar que Deus estabeleceu para nós se chama Jesus Cristo e Ele crucificado. É o altar, é a representação da cruz. O altar representa a cruz. Nós temos que aprender isso e voltar a esse conceito e a essa verdade. Não mais estamos indo a Deus por meio da cruz. Achamos que podemos ir a Ele por qualquer outra coisa, mesmo que sejam as músicas mais lindas, mais bonitas, mais bem tocadas, ou nossos eventos maravilhosos. Mas não é isso que propõe, ou que, melhor, não é isso que faz com que Deus aceite a nossa adoração. A única maneira de Deus aceitar a nossa adoração é irmos para a cruz, voltarmos à cruz. Você consegue entender isso, amado? Mas isso não é viável, porque o nosso altar é muito mais bonito, é de ouro, é grande, é belo. E Deus está dizendo: reconstrua o altar. Reconstrua o altar. O altar é a cruz. É o meio pelo qual Deus aceitará a nossa vida. Não há possibilidade de chegarmos à sua presença a menos que estejamos indo através da cruz. Essa é a mensagem que ninguém gosta de ouvir. Porque é morte. É morte. Aquilo é mais bonito. Agrada mais aos olhos. Quem sabe o altar na sua igreja seja a quantidade de membros que vocês têm. E vocês acham só porque tem 1000 membros, Deus está recebendo a nossa adoração. Não é verdade. Não é a quantidade, não é a beleza, mas Deus só aceitará a nossa adoração se ela for levada a Ele através da cruz. A cruz é o altar. A cruz é o altar. E hoje Deus nos convida a voltar para o altar. Hoje Deus está nos dizendo: nós precisamos voltar à cruz de Cristo. Nós precisamos começar a pregar novamente aquilo que as pessoas não estão mais pregando. Temos que começar a pregar novamente que o único meio que nós podemos chegar a Deus é através da cruz do Calvário de Jesus Cristo. Crucificado. Não há outra possibilidade, meu irmão. É na cruz e por meio da cruz e através da cruz. Se nós não entendermos isso, nós vamos continuar a edificar altares, vamos continuar a pular, vamos continuar a fazer festa, vamos continuar até a gritar, vamos continuar a fazer eventos, achando que isso tem feito com que Deus aceite a nossa adoração. Eu sou bonito. Deus não aceita a sua adoração por causa da sua beleza. Deus não aceita a nossa adoração quando nós vamos através da cruz. Esse é o altar. E precisamos começar a rever a nossa vida. Quando nós nos achegamos a Ele por meio da cruz, aí sim a libertação acontece. Amém. Não é por ser membro da igreja que eu sou liberto. Não. Não é porque eu leio a Bíblia que eu sou liberto. Não.
Não é porque eu canto que eu sou liberto, não. Não é porque a minha igreja é grande e bonita que eu sou liberto, não. Não é porque eu tenho 2 faculdades que eu sou liberto, não. Não. Mas eu só sou liberto se eu for a Deus em adoração, e o meio pelo qual Ele me aceita é por meio da cruz. Morte ao velho homem, morte ao eu, morte. Quando você morre, aí você vive. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará morte. Morte para a carne. O que significa isso, pastor? Significa deixar tudo aquilo que a sua carne deseja e se colocar na cruz, através do sacrifício de Jesus. Morrer para que Deus te aceite. Morrer para que Deus te aceite. Essa mensagem eu não quero ouvir, pastor, porque eu gosto de viver, eu gosto dos meus desejos, eu gosto dos altares dourados, eu gosto. Mas Deus não aceitou, os deuses daquele povo não aceitaram. E Deus só responderá quando for pelo meio que Ele deixou estabelecido. Estou tentando levar você a compreender essa noite, meu irmão, em nome de Jesus. Deus receberá a sua adoração através, então, somente através da cruz. Você compreende isso? Amém. Morte. Aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e se colocar ali na cruz do Calvário e voltar a crer no poder que há na cruz do Calvário e em Jesus Cristo crucificado nela. Amém? Amém. E Ele ressuscitou. Amém. Amém. Essa noite, eu não sei qual é o seu problema. Seu problema pode ser uma enfermidade que está te assolando. Quem sabe você já fez de tudo para que essa enfermidade deixasse você e ela não deixou. Quem sabe você, como crente, já atentou alguém dizendo: você tem que participar desse negócio, ou daquele negócio, ou daquele outro. Você percebeu, fez tudo isso, não aconteceu nada. Por quê? Porque o meio pelo qual Deus te aceita é a cruz. Quem sabe você esteja vivendo nos desejos da carne, satisfazendo todos os desejos da sua carne. Quem sabe você já tentou todo tipo de situação para não ter mais esse pensamento, não ter mais essa atitude, não ter mais essa posição, esse posicionamento. Quem sabe você já tentou tudo e não conseguiu. Porque o meio pelo qual você conseguirá é a cruz. É a cruz. Eu estou aqui essa noite para te convidar a voltar para a cruz. Amém? A voltar para a cruz. A entender que a nossa esperança só está na cruz do Calvário, em Jesus Cristo crucificado. Essa é a mensagem de Paulo, essa é a mensagem dos discípulos. Eu prego Cristo e Ele crucificado. Essa é a mensagem. Tantas mensagens são ouvidas, tantas palavras bonitas são faladas, mas se não for a cruz, não vale nada. Se não for através da cruz, não vale nada. Palavras jogadas ao vento
não solucionará o problema do ser humano. Somente a cruz do Calvário. Jesus Cristo crucificado. Amém? Amém. Eu quero fazer uma oração com você essa noite, em nome de Jesus. Você que se encontra numa situação, seja qual for ela, eu não sei qual é a sua situação. De repente você se identificou hoje aqui, colocando a sua fé, colocando a sua esperança, colocando a sua fé, a sua sinceridade. São sinceros, mas está colocando a sua confiança nesse altar, achando que Deus está aceitando você, achando que Ele vai ouvir você, mas Ele não vai, porque Ele não vai fazer nada fora do que Ele estabeleceu, que é o altar que foi restaurado. Eu estou pregando hoje a restauração da cruz na sua vida. Amém? Amém. E se você quiser, você pode voltar para ela, se colocar diante dela ou nela mesma, dizendo: eu estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Deus vê essa atitude no seu coração, Ele vem como fogo e recebe. Glória a Deus. Quando o fogo cai, irmão, o fogo cai quando a sua adoração é feita no altar correto. Amém? Amém. Quando a sua vida é colocada no altar correto, aí o fogo cai. Aí Deus te aceita. Amém? Amém, irmão? Amém. Eu quero orar por você essa noite. Você que deseja vir para o altar. Amém?